Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? No versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. No versículo 35, Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: tirai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Texto um pouco comprido, mas glória a Deus. Feche seus olhos, amém? Irmãos, aqui nós vemos Jesus ressuscitando Lázaro. Amém. Mas o que eu quero passar aqui para vocês é o seguinte: que Jesus, ele, resumindo bem a história, já indo lá para frente, Jesus, ele chegou atrasado. Ou seja, ele foi chamado, pela irmã de Lázaro muitos dias antes. E Jesus, quando ela o avisou que Lázaro estava muito doente, e ela pediu para que ele fosse lá, para que ele fosse curado, Jesus, ao invés de ir direto, o que ele fez? Ele demorou mais 2 dias para sair de lá, irmãos. Amém? Mas por que isso aí? Será que ele não gostava de Lázaro? Será que ele não gostava da Marta, da Maria? A gente sabe que não é isso, irmãos. Amém?
O que a gente precisa entender é que em tudo, e presta atenção nisso, em tudo, Deus, Ele tem um propósito para as nossas vidas. Você crê? Glória a Deus. Mas será que você vai continuar crendo se de repente acontece alguma coisa de errado, algo que você não esperava, ou algo que você esperava ao contrário, e aconteceu diferente do que você esperava? De repente você esperava uma bênção de Deus, uma saída de Deus, e acontece ao contrário, acontece uma coisa ruim, uma coisa que você não queria que acontecesse. Será que mesmo assim nós vamos crer que Deus, Ele tem um propósito para as nossas vidas? E é uma pergunta, irmãos, que eu faço para cada um analisar a si próprio. Amém? E você analisar qual que seria a sua reação, ou, melhor dizendo, qual tem sido a sua reação diante das adversidades, diante dos problemas, que certamente Deus permite que aconteça. Está entendendo? Estão comigo aqui? Amém? Pensa aí. Porque, irmãos, assim como o sol nasce para todos, nasce para os justos e para os injustos, o sol nasce para os ímpios e para os santos. Amém? Mas da mesma forma, irmãos, infelizmente, problemas acontecem para os ímpios e para os santos também. Amém? Situações que nós precisamos resolver, elas acontecem nas nossas vidas, mesmo nós buscando a Deus. E por que isso, irmãos? Porque o Senhor, irmãos, Ele sempre vai ter um propósito. Então levante sua mão e fala assim: o Senhor, Ele tem um propósito para a minha vida. Eu posso não saber qual é, mas o Senhor tem um propósito. E esse propósito, sempre, Ele vai me levar para mais perto do Senhor, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então, o Senhor sempre tem um propósito para nós. E esse propósito, por mais que possa acompanhar aí vida financeira, vida amorosa, pode acompanhar a vida familiar, pode acompanhar vida profissional, pode acompanhar várias áreas da sua vida. Mas o propósito maior do Senhor para a minha vida e para a sua vida, irmão, sabe o que é? Nos colocar próximos a Ele. Glória a Deus. Nos colocar próximos a Ele. Como assim? Íntimos de Deus. Então muitas vezes, irmãos, Deus trabalha para que a gente possa ter uma intimidade com Ele. O que é ter uma intimidade com Deus? Quando você tem intimidade com uma pessoa, daí eu não estou falando de intimidade assim, só marido e mulher, não. Intimidade, amigos. Amém? Você deve ter amigos, ou um parente, ou uma pessoa que você tem mais intimidade. Então você talvez converse sobre outras coisas. Talvez você pode, sentar mais à vontade perto dessa pessoa, porque você tem intimidade. Você não precisa provar nada para ela. Você conhece essa pessoa. Por quê? Porque você tem já intimidade com ela. Você está entendendo o que é intimidade, irmãos? Então, quando nós temos intimidade com uma pessoa, então nós conhecemos melhor também essa pessoa. Nós conhecemos as falhas dela, nós conhecemos as qualidades, e nós gostamos dessa pessoa com falhas e com qualidades. Porque nós temos o quê? Intimidade. E o Senhor, irmãos, Ele quer que nós tenhamos essa intimidade com Ele. O que é essa intimidade com Deus, irmãos? A intimidade com Deus, irmãos, é nós conhecermos ao Senhor como Ele é. Não é como o fulano apresentou, não é como o pastor apresentou, não é como alguém daí da internet, alguém famoso apresentou para você. Amém? Mas você, se você tiver intimidade com o Senhor, você vai conhecer o Senhor do jeito que Ele se apresentou a você. Amém? Ah, quer dizer que o jeito que eu vou ver Deus é diferente do jeito que você vai ver? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Deus, apesar de Ele não fazer acepção de pessoas, amém? Mas o Senhor, irmãos, é claro que Ele age de formas diferentes em pessoas diferentes, amém? Ah, mas por que isso? Porque, irmãos, Deus, Ele conhece a necessidade de cada um. Você crê que Deus conhece a sua necessidade? Amém? Necessidades até que você mesmo não sabe que você precisa, mas o Senhor, Ele sabe que você precisa. Glória a Deus. E o Senhor sabe, irmãos, o quanto nós aguentamos e o quanto nós não aguentamos. Tanto é que Paulo ele falou que não viria tentação maior do que nós podíamos suportar.
Então levante sua mão e fala assim: eu sei que o Senhor não vai permitir que venha sobre a minha vida tentação maior do que eu possa suportar, porque o Senhor é justo e Ele é bom. Amém? Então, irmãos, não tem provação maior do que nós possamos suportar. O Senhor conhece a mim e o Senhor conhece a você. Amém? Isso, e o Senhor, do jeito que Ele nos conhece, melhor do que nós mesmos, o Senhor, Ele quer que, claro, não da mesma forma, mas o mais próximo possível, nós conheçamos a Ele também, do jeito que Ele é, do jeito que Ele age conosco. Glória a Deus, irmãos. Se nós tivermos intimidade com Deus, se nós começarmos a viver as coisas que Deus tem para a nossa vida, se a gente começar a aceitar e receber os desafios que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, nós vamos começar a conhecer a Deus, e nós vamos começar, irmãos, a entender quando certas coisas acontecem ou não nas nossas vidas. Glória a Deus, irmãos. Amém? Sabe aquela segurança de você estar com uma pessoa que ela não é aquela pessoa bipolar, né, que diz hoje, não é? Não é aquela pessoa que você nunca sabe como ela está. Já viu? Já? Conhece? Não precisa falar. Fica para você aí. De repente essa pessoa pode ser você também. É ou não é? A pessoa fala assim: não, eu não. Não. Então, tem gente, irmãos, que você nunca sabe o que você espera dela. Você nunca sabe se você pode fazer uma brincadeira e ela vai levar mal e ela não vai gostar. Você nunca sabe se você puxar conversa, se ela vai puxar conversa com você. Você não sabe. Amém, irmãos? Mas Deus, irmãos, Ele não é assim. Amém? O Senhor, irmãos, quando nós começamos a conhecer a Ele, amém? Nós começamos a entender como que Ele age, como que Ele age na vida do outro, como Ele age na minha vida, como Ele age na sua, amém? Porque, como eu falei, o Senhor age de formas diferentes, porque o Senhor conhece a nossa necessidade. Fala: o Senhor conhece a minha necessidade, o Senhor conhece a minha força e as minhas fraquezas. O Senhor me conhece, então eu preciso conhecer a Ele também, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. E aqui, irmão, você vê as irmãs de Lázaro, né? As duas chegaram para Jesus. Então olha só, de novo, para você entender, uma delas já tinha ido lá onde Jesus estava, para avisá-lo que Lázaro estava ainda o quê? Doente. Será que ela sabia que Lázaro ia morrer? Acho que não, irmãos. Mas o que ela queria é o quê? Que Jesus fosse da onde ele estava e fosse lá até a cidade delas, até a casa delas, para que ele fosse lá orar por Lázaro e Lázaro pudesse o quê? Ser curado. Então elas foram atrás, irmãos. E depois que elas foram, então elas voltaram. E aí Jesus demorou 2 dias ainda para sair de lá, irmãos. Jesus, ele não ficou ali, urgente, nossa, deixa eu ir logo, porque vai que ele morre. Não. E Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Você crê que Jesus, ele sabe o que ele está fazendo na sua vida? Amém, irmãos? É preciso que você creia. Por quê? Para que a gente possa enfrentar, irmãos, as situações. Se nós cremos que, de fato, Deus ele está no controle da nossa vida, nós conseguimos passar pelas situações de uma forma muito mais tranquila. Pode ser uma tempestade, pode estar quase derrubando o barco, mas se eu conheço o Senhor que está comigo, eu não vou temer, glória a Deus. É igual o Salmo lá, 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Então o salmista declarando: o Senhor é o meu pastor, então eu sei que nada vai me faltar. É igual o Salmo 91, amém? Como é que é? O que habita no esconderijo do Altíssimo, diz ao Senhor: Ele é meu refúgio e o meu baluarte. Então, quem já habita no esconderijo do Altíssimo, ele tem autoridade para falar que o Senhor, Ele é a minha segurança. Você entendeu isso aí, irmãos? Amém? Não é aquela declaração como é que fala? De pensamento positivo, né? Pensamento positivo é bom? É claro que é, irmãos. É melhor você ter um pensamento positivo do que, claro, um pensamento o quê? Negativo, né? Não dá.
Amém? Mas nem só de pensamento positivo vive o homem. Isso aí eu estou falando, tá, irmãos? Não está indo da palavra, não. Amém? Isso aí só parafraseando o versículo que Jesus fala assim, que nem só de pão viverá o homem. Mas pensamento positivo, irmãos, por si só, não resolve tudo. Mas quando nós cremos, nós conhecemos a Deus, nós cremos no que Ele faz, no que Ele pode fazer, então nós também ficamos o quê? Mais tranquilos, mais confiantes. Nós vivemos as bênçãos de Deus, os milagres de Deus. Glória a Deus. Então, as irmãs de Lázaro, irmãos, elas ainda não conheciam Jesus, elas confiavam, mas, né, eu não sei, aqui o texto não fala, mas elas não acreditavam que Jesus poderia ressuscitar Lázaro. E quando Jesus falou assim, olha, você crê na ressurreição, né? Ele começou a falar com ela lá, e ela falou assim, não, eu creio, Jesus, eu creio que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Oh, último dia, irmãos, nem chegou o último dia ainda. Amém? Então, é o que ela acreditava. A fé dela estava limitada àquilo, irmãos. Por quê? Até então, é o que ela tinha vivido com Jesus. Até então, até onde eu sei, irmãos, Jesus não tinha ressuscitado ninguém. Até então, as irmãs de Lázaro, elas tinham visto Jesus curar pessoas de enfermidades. Amém? Elas tinham visto Jesus, talvez, expulsar demônios, libertar pessoas de espíritos malignos. Elas tinham visto isso. Então, talvez isso ela acreditava, irmãos. Ela talvez ouviu Jesus falar diversas vezes que haveria a ressurreição dos mortos nos últimos dias. Então, isso ela acreditava. Mas aqui ainda ela não acreditava que Jesus poderia, mesmo depois de 4 dias morto, Jesus poderia ressuscitar o irmão dela. Amém, irmãos? E essa era a limitação de Marta e Maria. Por quê? Porque é o que elas tinham vivido com Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Amém? Agora, pensa que depois dessa experiência que ela teve, que Jesus ressuscitou o irmão delas, você acha que se tivesse uma outra situação, elas iriam duvidar? Provavelmente não. Provavelmente elas iam crer exatamente que Jesus poderia, naquele momento, ressuscitar uma pessoa morta há 4, 5, talvez 10 dias. Por quê? Aqui elas tiveram a experiência com Jesus. Glória a Deus. Amém? Fala assim, eu quero ter experiências com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então essa é a grande importância, irmãos, de nós nos submetermos a situações que o Senhor permite que nós venhamos viver. Por quê, irmãos? Porque quando nós passamos pela tribulação, e nós não ficamos nela, nós passamos. Glória a Deus. Alguém quer ficar na tribulação aqui? Não, então todo mundo está prestando atenção, glória a Deus. Né? Queria ver alguém falar assim, eu quero. Não, não. Ninguém quer ficar na tribulação. Glória a Deus. Eu não quero ficar, irmãos. Mas se nós tivermos que passar pela tribulação, se nós tivermos que passar pela situação, irmãos, vamos passar crendo que o Senhor, Ele está no controle das coisas. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Quando nós passamos por uma situação e nós enxergamos a mão do Senhor agindo, então nós saímos dessa situação, nós acabamos saindo desse problema, nós acabamos saindo dessa tribulação mais fortes. Por quê? Porque aí nós passamos a ter o quê? A experiência com Deus. Você quer ter experiência com Deus? Amém? Então aceite os desafios que Deus coloca sobre a sua vida. Passe da melhor forma que você possa passar, em nome de Jesus. Está entendendo isso aí, irmãos? Amém? Porque muitas vezes a pessoa, ela passa por situações e ela não quer passar, e ela faz o quê? Ela foge da situação. Amém, irmãos? Ela não quer passar. Às vezes é aquele negócio, já viu aquela, né, tem vários publicações dessas na internet, né, que mostra a pessoa cavando um buracão, já viu já? Cavando, né, tem um túnel assim, cavando, aí ela pega, desiste, aí você vê pelo desenho que faltava isso aqui
para ela chegar num tesouro que estava enterrado. Já viu já esses desenhos assim? Então é mais ou menos isso que acontece. A pessoa ela vai passando, só que ela não quer passar, ela foge. Ela vai para outro lado, é igual Jonas. O Senhor falou para ele: Jonas, vai lá e fala para Nínive, fala para aquela população, que se eles não se arrependerem, eu vou destruir aquela cidade. Jonas não quis passar por aquilo, irmãos. Ele desobedeceu a Deus, então ele foi para o lado contrário. E você quer ser igual a Jonas, irmãos? Depois ser engolido ainda pelo peixe. Um monte de gente naquele barco perdendo seus bens, malas, sei lá o que o pessoal estava levando ali. Por culpa de quem? De Jonas. Eu costumo dizer, irmãos, que eu não tenho medo de, sei lá, pode falar que é feiticeiro, satanista, sei lá mais o quê. Eu olho para essa pessoa, para mim é uma pessoa que precisa de Jesus, só isso. É uma pessoa que necessita demais de Jesus, só. Agora, quer saber uma coisa que eu tenho medo, irmãos? De ficar perto? É de servo de Deus rebelde, irmãos. Oh, meu Deus do céu. Eu morro de medo, irmãos, ficar de lado de servo de Deus rebelde. Por quê? Porque aí Deus começa a agir na vida do cara, e se eu não tiver cuidado, vai respingar em mim. Como aconteceu lá com Jonas, irmãos. Pelo amor de Deus. A pior coisa que existe é um servo de Deus rebelde. Porque você vê, vamos lembrar de Acabe. Acabe, ele casou com uma mulher chamada o quê? Jezabel. Jezabel você ouviu falar já, né? Então, o rei Acabe, ele era um servo de Deus, ele era, ou deveria ser, ele era judeu, ele era rei, ele se casou com uma mulher que era extremamente, como é que eu posso dizer, adoradora do outro Deus chamado Baal. E essa situação levou o povo de Israel a um grande roubo, irmãos. Amém? Então, olha só o estrago que um servo de Deus rebelde pode causar. Amém? Que você não seja esse servo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que você não seja essa pessoa, pelo contrário, que você seja o servo de Deus, que aonde você chega, a bênção de Deus chega junto. Glória a Deus. Você quer ser servo de Deus ou não? Amém ou não? Em nome de Jesus, irmãos. A gente tem que buscar a bênção, não é só para a gente não. A nossa vida, ela tem que ser uma vida, né, que emana essa bênção. Não é assim? Tem que ser assim, irmãos. Amém? Porque o poder não é nosso. Mas se nós estamos transbordando esse poder de Deus, então esse transbordo ele vai pegar em outras pessoas, irmãos. Aonde nós chegarmos, vai ter livramento de Deus. Glória a Deus. Aonde nós chegarmos, vai ter prosperidade do Senhor. Glória a Deus. Aonde nós chegarmos, vai ter o quê? Cura do Senhor. Amém? Então é assim. E para isso nós precisamos o quê? Ter experiência com Deus. Amém, irmãos? Irmãos, e ter experiência com Deus, claro que é um pouco subjetivo. Cada um entende um pouco diferente o que é ter experiência com Deus. Amém? E cada um talvez entenda diferente o que precisa fazer para ter experiência com Deus. Amém? Mas o fato é, irmãos, que primeiro, nós precisamos crer. Segundo, e não menos importante, nós precisamos confiar que o Senhor, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Não é só crer que Ele pode fazer, mas confiar que Deus Ele é tão bom que Ele quer fazer a bênção nas nossas vidas. Amém? Porque muitas vezes a gente pode até crer que Deus pode fazer, mas fica aquela sensação de que Deus não quer. Já teve essa sensação já? Parece que Deus não quer fazer. Parece que a gente fica com a sensação de que a gente não é merecedor. Já sentiu? Alguém já sentiu já isso aí? Eu já senti já, irmãos, esse sentimento. Parecia que nada que eu fazia era bom. Ou que Deus não aprovava nada do que eu fazia. Sabe alguns negócios assim? Nós precisamos confiar de que o Senhor, né, a vontade de Deus, o que ela é? Boa, perfeita e agradável, irmãos. Amém? Então as irmãs de Lázaro, irmãos, elas estavam limitadas aqui naquele momento, porque elas ainda não tinham passado pela experiência de ver Jesus ressuscitando alguém que havia morrido. Então elas estavam limitadas. Então,
Mesmo Jesus falando assim, vocês creem na ressurreição? Ah, Jesus, eu creio que lá no último dia, Lázaro vai ressuscitar. Acho que Jesus pensou assim, vocês creem na ressurreição? E elas não conseguiam crer que Jesus podia e queria ressuscitar Lázaro, mesmo depois de 4 dias. Elas estavam limitadas, por quê? Por causa da experiência que elas não tinham ainda. Então você entendeu? Se você tiver mais experiência com o Senhor, você vai crer mais. Cada experiência que você passa com Deus, você sai mais forte, mais confiante, com mais fé no Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então é isso que o Senhor, Ele quer promover na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? O Senhor quer que nós conheçamos mais a Ele, que nós tenhamos mais experiências com Ele. Por quê? Porque nós vamos crer mais, e aí crendo mais, o Senhor vai nos submeter a outras coisas, e nós vamos passar por essas coisas, e nós vamos crer mais ainda. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Vai chegar uma hora que nós vamos ter problemas até maiores do que nós temos hoje, mas nós vamos confiar muito mais do que nós confiamos hoje. Você entendeu, irmãos? Amém? É igual, né? Eu sempre falo, a pessoa que faz musculação, irmãos, ela começa, ela pega 3 quilinhos aqui, ó, e começa a morrer. É ou não é? 3 quilinhos no braço aqui. Nossa, meu braço, meu Deus do céu. Tá só o pó. É o começo dela. Daqui a pouco, irmão, ela tá pegando sei lá quanto. Quanto você pega aí, Jé? Cada braço aqui? 20? 20? Olha, 20 quilos. Para pegar 20 quilos, tem que pegar com as 2 mãos e é perigoso a coluna deslocar ainda. Né? Amém? Mas o cara que treina, ele está treinando, ele está ali, ó. 20 quilos é muito mais que 3 quilos, não é? Imagine 20 quilos de problema em relação a 3 quilos de problema que você enfrenta hoje. Está entendendo, irmãos? Mas amanhã, se você aceitar os desafios do Senhor, se você crer, se você passar por aquilo que Deus falou que você tem que passar, amanhã você está enfrentando 20 quilos de problema, só que de uma forma muito mais fácil. Amém, irmãos? Tenho certeza que o Gé levanta 20 quilos muito mais fácil do que eu levanto 3, irmãos. Você faz quanto de 20, Gé? Oi? 15? Oi? 4 séries de 15. Então, você sabe o que é 4 séries de 15? Eu vou te explicar. O cara que não entende nada de musculação vai te explicar. Então, você pega 20 quilos em cada mão, né? 20 quilos em cada mão. 20 quilos. 20 quilos é equivalente a 4 pacotes de arroz de 5 quilos. Você visualizou aí? 20 quilos, ó, 15 vezes. 1, 2, 15 vezes. Aí fez uma vez, descansa um pouquinho. De novo, 15 vezes. 20 quilos. Faz isso 4 vezes, irmãos. Amém? Você entendeu, irmãos? Se eu fizer isso pegando 3 quilos, irmãos, amanhã eu não consigo nem ligar o carro. Né? Então, da mesma forma, irmãos, é a nossa fé, a nossa experiência com Deus. Amém? Da mesma forma, se nós, né, nos deixarmos sermos levados pelo Senhor, se nós permitirmos e nos submetermos ao Senhor, mesmo nas tribulações, para que nós venhamos ter experiência com Deus, irmãos. Amanhã nós vamos pegar 20 quilos e fazer 4 séries de 15 vezes. Com 20 quilos, 4 pacotes de 5 quilos de arroz, irmãos, num braço e 4 no outro. E nós vamos fazer, irmãos. Está entendendo, irmãos? Então, Marta e Maria, elas precisavam daquela experiência com Jesus. E Jesus, ele demorou 2 dias ainda para começar a se movimentar, para ir até lá, para orar por Lázaro. Não é porque Jesus não se importava com Lázaro, porque Jesus, ele queria que não só as irmãs de Lázaro, mas o próprio Lázaro e todas as pessoas que estavam ao redor ali, irmãos. Jesus queria que essas pessoas tivessem uma experiência de fé naquele momento. Você está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Então muitas vezes, irmãos, a coisa não acontece no tempo que você quer ou do jeito que você quer. Não é porque Deus ele não gosta de você, não é porque Deus não está te ouvindo, não é porque Deus... Não,
Entenda que, se você confiar no Senhor, o Senhor Ele vai fazer com que você passe por esse problema. E quando você passar, e você vê a mão do Senhor agindo, você vai sair desse problema uma pessoa o quê? Mais forte. Uma pessoa que confia mais no Senhor, em nome de Jesus. O que nós declaramos hoje, irmãos: Senhor, o que eu não posso fazer, Tu podes. E por mais que nós sejamos capacitados, por mais que nós sejamos experientes, ou sei lá mais o quê, tem coisas que não nos cabem, tem coisas que nós não está no nosso controle. Então, se não está no nosso controle, pode ter certeza que está no controle do Senhor. Amém? O Senhor Ele tem o controle de tudo, irmãos. E pode parecer que o negócio estava dando errado, pode parecer que o negócio não estava andando, pode parecer que estava uma desgraceira. Mas se você confiar no Senhor, você vai ver que o Senhor, Ele vai promover a saída para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Então confie e viva as experiências que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Se você tem algum problema jurídico, você colocou, confia no Senhor, não confia no seu advogado. Você vai colocar para o seu advogado, tudo beleza, legal, procure o melhor advogado que você puder, mas confie que o Senhor, Ele vai dar o escape para a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você tiver alguma enfermidade, se tiver algum problema aí no seu corpo, se tiver alguma doença, alguma coisa que está te limitando, vá no melhor médico que você puder, mas não fique confiando inteiramente no médico. Confie em quem? No Senhor. É Ele quem vai fazer você ser curado em nome de Jesus. Amém? É Ele que vai direcionar, irmãos. Por quê? Se o Senhor não quiser, também não tem conversa. Mas é importante que nós venhamos ter o quê? A experiência com Deus. Experiências, vou colocar no plural, experiências com Deus. O Senhor quer que você conheça Ele. O Senhor quer que você entenda quando Ele vai agir ou não na sua vida e por quê. Glória a Deus. Você vê, irmãos, Davi ele era assim, ele conhecia Deus, irmão, de um jeito. Ele sabia como agradar a Deus, ele queria agradar a Deus. Não é só sabia, ele queria agradar, e ele agradava a Deus. As coisas que ele fazia. Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele estava preso, ele estava junto com dezenas de bandidos ali, de pessoas ali, que estavam presas também, num barco. E eles enfrentaram uma tempestade, aquele barco, ele iria afundar, e aí o cara lá, o carcereiro, sei lá qual que era o nome, ele pensou assim: se esse barco vai afundar mesmo, eu vou matar todos os presos aqui, para nenhum escapar. E Deus fez a obra de um jeito lá, irmãos, e Deus falou com Paulo, e Paulo falou para todo mundo: olha, Deus falou comigo agora, e Ele falou que não vai perder um só. Nenhum de nós vai morrer aqui, todos seremos salvos. E foram, irmãos. Amém? Todos aquele barco, tanto os presos como as autoridades que estavam lá, todos foram salvos. Então Paulo, ele conhecia o Senhor, ele tinha experiência com Deus. Então essa experiência fazia com que ele cresce no Senhor. E mais ainda, essa experiência fazia com que ele ouvisse a voz do Senhor falando com ele. Glória a Deus, irmãos. Amém? Então, em nome de Jesus, é isso que nós precisamos. Nós precisamos cada dia mais ter essa experiência com Deus, para que nós possamos cada dia mais viver mais e mais milagres em nome de Jesus. Glória a Deus.